Fala pessoal, professor Matheus aqui para trazer uma aula para vocês aqui sobre Revolução Francesa. Vamos dar início ao nosso assunto aí da Revolução Francesa, um assunto mega importante para nós como sociedade, digamos assim, porque vai englobar todos aqueles assuntos que nós estudamos anteriormente sobre direito, sobre sociedade de direito e etc, e sobre o próprio iluminismo, inclusive. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a aula. Pessoal, Revolução Francesa. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a importância da Revolução Francesa, né? Vamos lá. A Revolução Francesa é importante para nós porque marca, primeiramente, a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá certo? Então, na questão histórica, a Revolução Francesa ela está em um ponto mega crucial da nossa história ocidental, tá certo? Ela vai acontecer no ano de 1789, tá? Mas para a gente entender ela, a gente vai ter que entender os antecedentes, o que aconteceu antes na França para que a Revolução Francesa surgisse. Então ela tá no meiuca, nessa passagem entre moderna para a nossa sociedade contemporânea. A Revolução Francesa vai trazer na Europa ali a adoção daquelas ideias iluministas que nós conversamos anteriormente. Então, aquelas ideias daqueles filósofos do Montesquieu, do Rousseau e do próprio John Locke, tudo isso vai ser utilizado agora na Revolução Francesa e sendo colocada na França ali pelo grupo revolucionário, tá? Então, ela é basicamente a Revolução Francesa para nós simboliza o nascimento da nossa sociedade contemporânea de direito, tá? Essa sociedade onde todos nós somos cidadãos e todos nós temos direito, ela nasce aqui com as ideias iluministas no meio da Revolução Francesa. Então é crucial sabermos tudo sobre a Revolução Francesa. Mas nem tudo são flores, é óbvio. A Revolução Francesa, apesar de trazer toda essa sociedade de direito, essa sociedade igual juridicamente, igual nos direitos e etc., ela também tem um ponto muito ruim, que é o ponto da violência. É uma revolta altamente violenta, altamente sangrenta. Por isso que os próprios historiadores dividem ali os seus argumentos entre ser uma revolução muito boa e interessante e uma revolução ali muito violenta, muito agressiva que aconteceu na Europa no ano de 1789, né? Eu trouxe ali uma imagenzinha só para a gente situar onde é que está a passagem da história contemporânea e por que a Revolução Francesa é tão importante, tá certo? Então vamos lá, para a gente começar a falar da Revolução Francesa, a gente tem que entender o que aconteceu antes da Revolução Francesa, qual era a situação da França antes da Revolução, tá? E aqui eu trago para vocês um quadro do rei da França na época, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta e seus filhos, num palácio chamado de Palácio de Versalhes, que vai ser o palco ali de quase toda a Revolução Francesa, né? Paris vai ser o palco da Revolução Francesa, capital da França, né? E aqui nós conseguimos já se perceber o toque luxuoso que viviam os reis e a nobreza, a monarquia nessa época, né? O palácio luxuoso, os locais luxuosos, as roupas ali muito luxuosas, tá? Senhores, vamos lá, começando a falar do personagem aqui, Luís XVI. Luís XVI, que é um rei absolutista na França, né? Lembrando lá do antigo regime, ele comanda completamente a França, ele tem todos os poderes nas suas mãos, tá certo? Então o poder jurídico, o legislativo, o poder judiciário, ele prende, ele mata, ele absolve quem ele quiser, ele cria a lei, ele veta a lei, ele executa, pega dinheiro emprestado, manda soldado, então ele tem todos os poderes concentrados em sua mão. É o que nós chamamos de poder absolutista, tá? E a população em geral não participa de forma alguma do poder, tá? Quem participa do poder é apenas o rei e o rei que controla tudo. Não tem votação, não tem democracia, não tem nada disso na França, porque o regime é um regime absolutista. A sociedade francesa como era dividido? Bom, igual no antigo regime que nós falamos em aulas anteriores, a sociedade é dividida em primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado ali. Nós vamos ter camponeses, artesãos, nós vamos ver lá também no terceiro estado os famosos sans-culottes, tá? Que são tipo trabalhadores urbanos, trabalhadores de cidade. E nós ainda vamos ter ali a burguesia no terceiro estado. Ou seja, o terceiro estado é todo o resto. Se não é clero, se não é nobreza, é o resto da sociedade francesa, tá? O que sobrou. Qual é o problema? Eles são 97% da população da França, tá? A população da França aí que tinha cerca de 30 milhões de habitantes ali, sendo que desses a maioria fazia parte do terceiro estado. O terceiro estado
ele basicamente paga imposto, ele é o que sustenta todo o Estado, ele sustenta toda a economia francesa. Eles é que pagam os impostos que vão sustentar tanto o clero e a nobreza. E aqui nós temos a divisão entre pessoas privilegiadas na sociedade e pessoas que não têm privilégios. As pessoas que têm direitos e pessoas que têm deveres. Quem são os que têm direito? Clero e nobreza. Qual é o maior direito? Eles têm prestígio, eles têm vida de luxo e ainda eles têm isenção fiscal. Ou seja, de forma alguma eles pagam imposto. Enquanto isso, lá embaixo, lá na base da nossa pirâmide ali, nós temos o terceiro estado, que por sua vez não tem privilégios, tem só deveres. Eles que pagam imposto, eles que sustentam toda a França, tá certo? E mesmo assim eles não têm direito político nenhum, eles não são ouvidos para nada. Então nós temos essa situação, onde o terceiro estado está pagando todos os impostos do Estado francês, do governo francês. Legal. Enquanto isso, camponês está passando necessidade, tá? Porque o camponês vive na terra de um nobre, trabalha para o nobre, paga imposto para o rei, paga imposto para o nobre, paga o dízimo para a igreja. O camponês, ele paga tudo, tudo. Então ele precisa de dinheiro para pagar imposto e o que sobra ele consegue gastar com alimentação, para sobreviver e etc. E a burguesia? A burguesia, apesar de ter dinheiro, não passar necessidade, eles não passam fome, eles não passam lá necessidades, eles vão ter sim um grande problema, que é o seguinte, eles pagam impostos também, eles sustentam todo o governo francês, mas por sua vez eles não têm direito nenhum de participar da política, tá? Eles não têm direito de participação da política e eles estão olhando lá a Inglaterra, que fez a Revolução Gloriosa, colocou lá a burguesia no parlamento, a burguesia que está no comando do governo e etc. E eles não têm nenhum direito à participação política. Por sua vez, isso é terrível para eles. E a nobreza? A nobreza vive no luxo. Tá? Vive nos palácios mais luxuosos, na riqueza, gastando dinheiro e tudo isso à custa do terceiro estado, tá? O terceiro estado que tá bancando essa vida de luxo, tá? E aí nós temos um personagem muito interessante, a rainha Maria Antonieta, que é uma rainha austríaca, vinda da Áustria. Ela é como se fosse o símbolo do luxo da nobreza. Ela é um símbolo negativo do luxo. Por quê? Porque ela vai gastar dinheiro, ela vai exacerbar o dinheiro dela, vai ter gastos exacerbados e ela vai mostrar isso para todo mundo. Então, a França que vai ter gente passando fome, passando necessidade, a rainha, a Maria Antonieta, ela não faz questão de esconder a vida luxuosa dela. Não, ela faz questão de mostrar que ela está vivendo no luxo, enquanto a maioria da França passa. A economia francesa. Bom, a economia francesa na época está passando por uma das piores crises, tá? A França, ela vai ter gastos já trazidos dos administradores dos reis anteriores. Nós vamos ver lá um rei chamado Luís XIV, que vocês devem ter estudado no ano passado, que no final vai jogar a França numa crise econômica ferrada. O filho dele, Luís XV, não vai conseguir tirar a França da crise. A França vai continuar com crise. E o rei Luís XVI, que é o rei que a gente vai falar na Revolução Francesa, ele não consegue controlar, ele não consegue arrumar a crise da França, tá? A França está em crise e ela está pegando dinheiro emprestado de outros países e ela não tem como pagar esse dinheiro que ela pega emprestado. Então o rei Luís XVI, ele pega a França cheio de dívidas, com crise econômica, que não consegue pagar suas dívidas, beleza? E essa situação só piora. Por quê? Porque o rei Luís XVI, ele vai se meter em vários conflitos, várias guerras com a Inglaterra, contra a Inglaterra. Você vai ver lá a Guerra dos 7 Anos e uma em especial, uma das mais importantes, a França se envolve na independência dos Estados Unidos. Benjamin Franklin vai pedir ajuda para o rei Luís XVI para vencer os ingleses na independência dos Estados Unidos. O rei Luís XVI fala, beleza, eu vou te ajudar. Ele vai enviar tropas para os Estados Unidos para lutar contra a Inglaterra e ele ainda vai emprestar dinheiro para os norte-americanos. Dinheiro que nem a França tinha direito, mas ele vai emprestar esse dinheiro para os norte-americanos para que eles lutem contra a Inglaterra. Por que o rei vai fazer isso? Porque para eles, para os franceses, para o rei da França, era como se ele estivesse dando troco na Inglaterra. Vocês me venceram em guerras anteriores, então eu vou ajudar os Estados Unidos para vencer vocês. Tá? E é isso que ele faz, ele pega o restinho de dinheiro que a França tem, pega mais dinheiro emprestado e dá para os Estados Unidos vencer a Inglaterra. No final, os Estados Unidos vencem a Inglaterra. Só que é interessante falar que os soldados franceses que vão lutar nos Estados Unidos, eles vão lutar
para os Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai nascer com uma super ideia iluminista, a gente já falou disso em aulas anteriores. Então o que acontece? Esses soldados franceses vão voltar dos Estados Unidos para a França com essas ideias iluministas na cabeça. Por quê? Porque eles foram lutar do lado norte-americano que tinha essas ideias iluministas e eles voltam com essas ideias iluministas. Então o rei que já tinha dívida, o rei que já não conseguia pagar suas dívidas, gasta mais dinheiro com a independência dos Estados Unidos e para piorar a situação. Ele agora vai ter um monte de soldado, um monte de pessoas com ideias iluministas na cabeça, querendo lutar contra o absolutismo, igual a gente falou que o iluminismo sempre fez, tá? Então nós vamos ver ainda um outro problema. As dívidas da França estão tão grandes, tão grandes, tão grandes, que toda a arrecadação da França, todo o dinheiro que eles recolhem de impostos, não consegue pagar as dívidas que eles têm. Ou seja, todo ano eles estão fechando no vermelho. Por quê? Porque eles têm mais dívida do que dinheiro para poder pagar, tá? E no meio de toda essa situação terrível da economia francesa, ainda tem a nobreza gastando dinheiro a rodo com tudo, com banquete, com festivais, com dança, com palácio, com roupa. Então a situação da França tá terrível economicamente e o rei Luís não sabe mais o que fazer. Ele inclusive piora essa situação, tá? Então, só pra gente entender, eu trouxe aqui umas imagens. Senhores, esse aqui é o Palácio de Versalhes, algumas fotos do Palácio de Versalhes que fica em Paris. Aqui é pra gente entender o que eu tô falando de luxo, quando eu falo de vida luxuosa. Ali nós temos o famoso jardim do Palácio de Versalhes, acima, né? Onde dá pra você ver, inclusive, o tamanho dele, é um palácio muito grande. E ali embaixo você tem uma sala do Palácio de Versalhes, que é altamente luxuoso. Todo esse luxo, tá, sendo ali utilizado pelos nobres, pelo rei, pela família do rei, enquanto a população está passando fome, os camponeses passando fome, morrendo de fome na rua, tá certo? Pessoal, e aqui, ó, só pra gente tentar analisar um pouco da receita da economia francesa no ano ali da Revolução Francesa. Você vai ver o quê? Você vai ser uma receita, que é o quanto a França consegue arrecadar de dinheiro, dos impostos, né, dali de 471 milhões de libras, sendo que ela devia 633 bilhões de libras. Ou seja, você tem ali um déficit, ou seja, déficit é quando falta dinheiro. Uma falta de dinheiro de 161 milhões de libras, que eles não tinham aonde arrumar para poder pagar. Então a França está fechando assim. Isso é fechar no vermelho, senhores. Quando você tem mais dívida do que dinheiro para pagar, você está fechando no vermelho. E a França está nessa situação. Nisso, Rei Luís, percebendo que tá tudo muito ruim, tá tudo terrível e a crise tá batendo em sua porta, ele vai tentar arranjar soluções para a crise. Bom, a primeira solução ele vai chamar o ministro da finança dele, né? Que é um cara chamado Turgot e o outro Necker. Ele chama esses caras e fala: "E aí, gente, me dá uma solução para a crise da França." Eles vão falar assim: "Olha, olhando esse quadro aqui da sociedade francesa, a solução é o seguinte: vamos mandar o clero e a nobreza pagar imposto. Porque se o clero e a nobreza pagarem impostos, nós vamos ter dinheiro para pagar as nossas dívidas." Não é um pensamento assim tão mirabolante. É um pensamento óbvio, se você for parar para pensar. Se eles são os mais ricos, eles devem pagar imposto também, já que eles têm mais dinheiro. Certo? Beleza, o que acontece? Eles vão lá, chamam o clero e a nobreza para uma reunião para conversar sobre isso, e o clero e a nobreza, obviamente, falam: "Não, nós não vamos pagar." O rei fica desesperado e fala: "Então me dá uma saída para a crise." E daí o clero e a nobreza vão apontar para ele a saída: aumenta os impostos do terceiro estado. Aumenta o imposto da burguesia, aumenta o imposto do camponês, aumenta o imposto dessa galera que já está passando necessidade. É essa a saída que eles vão ter. Para piorar a situação, 1788, uma gigantesca crise agrícola acontece na França. A população já está começando a ficar revoltada. No centro de Paris, aqueles sans-culottes, aqueles trabalhadores de rua já estão começando a ficar revoltados, já estão querendo fazer alguma coisa. Eles estão passando fome, as pessoas estão morrendo de fome agora com essa crise. Por quê? Se tem crise, não tem produção, né? Crise no setor agrícola, não tem produção. Se não tem produção, não tem comida. Ou a comida que tem vai ser muito cara. E é isso que acontece. O preço do trigo vai aumentar muito, ou seja, vai faltar pão. E na época, o pão é a comida mais barata que se tem. É a base da alimentação do francês, é comer pão, tá certo? E eles não estão conseguindo ter dinheiro nem para comprar pão. Então a população vai começar a ficar revoltadíssima, querendo uma saída para a crise. O rei vai tentar ali
tentar criar uma saída para a crise. E aí nós vamos ver uma reunião que só tinha acontecido uma vez na história da França, e foi há 170 anos atrás. O rei, em 1789, para tentar sair da crise, ele vai usar uma tática que foi usada só uma vez na França, a famosa convocação dos Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais. Como o nome diz, é quando ele convoca os 3 estados para uma reunião. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Todos eles vão ser convocados para reunir dentro do Palácio de Versalhes para tentar discutir uma saída para a crise, né? Então, quais são as duas saídas possíveis para a crise? O clero e a nobreza tem a saída dela, que é o seguinte: paga mais imposto. O terceiro estado tem que pagar mais imposto. Para o clero e a nobreza, para sair da crise, para a França sair da crise, ele acha que o terceiro estado tem que pagar mais imposto. E o terceiro estado, na sua vez, ele tem a seguinte saída: para sair da crise, o clero e a nobreza tem que pagar imposto. Então, eles vão se reunir no Palácio de Versalhes, na reunião dos Estados Gerais, para votar qual que vai ser a medida utilizada. O clero e a nobreza pagam imposto ou o terceiro estado paga mais impostos. Vai ter uma votação para decidir qual desses dois ali vai acabar vencendo, tá? Mas, vamos lá. Os representantes, como seriam escolhidos os representantes? Todo terceiro estado vai? Não tem nem como todo terceiro estado, porque não ia caber dentro da sala. Então vai ter uma votação ali, você vai poder eleger quem serão os representantes para, né, te representar, para representar a sua camada social dentro dessa votação. Então você poderia votar em quem seriam os representantes do terceiro estado. No final, ficou decidido que os membros do primeiro estado, do clero, seriam de 291 pessoas, tá? Foram eleitas para representar o primeiro estado. Só que o primeiro estado é o clero. Dentro do clero você tem o alto clero, que a gente já falou, que são os grandes cargos da igreja, e o baixo clero, que é o padre de rua, é o cara da paróquia. Esses estão do lado, esse baixo clero está do lado do terceiro estado. O alto clero está do lado da nobreza. Então tem uma divisão ali no primeiro estado. O segundo estado vai eleger 270 membros para ir para essa reunião. Já o terceiro estado, obviamente, como é a maioria da sociedade, como a gente falou, como eles são 97% da população francesa, eles vão acabar escolhendo mais pessoas. Cerca de 600 membros vão ser escolhidos, na verdade 578 membros vão ser escolhidos para ir nessa reunião e decidir como a gente vai sair da crise, tá? Qual é o problema? Na hora que eles vão para a reunião, eles vão perguntar para o rei: rei, como é que vai ser essa votação? Tá? A gente vai reunir toda essa galera na sala e cada um vai poder votar, cada um vai poder escolher qual dessas medidas adotarem. O rei vai pensar e falar assim: não. Tá? Porque nós tínhamos 2 formas de votação. A primeira forma, cada indivíduo, cada pessoa valeria como um voto. Então, se cada pessoa valeria como um voto, como o terceiro estado é a maioria, eles ganhariam. E no final, o clero e a nobreza pagariam impostos. Mas só que o rei não escolhe esse tipo de votação. Como é que o rei vai escolher? O rei vai escolher assim, votação por estado. Cada estado tem um voto. Ou seja, o primeiro estado vai votar, o segundo estado vai votar e o terceiro estado vai votar. Qual é o problema? O problema é que vai ser 2 votos contra 1, já que o clero e a nobreza vão votar para o terceiro estado pagar imposto, e o terceiro estado sozinho votaria para o clero e a nobreza pagar imposto. No final, ele seria vencido, seria voto vencido, e ainda teria que sair do Palácio de Versalhes de cabeça baixa, e não poderia reclamar por estar pagando imposto. Por quê? Porque você participou da votação. Você foi lá e você votou, só que você perdeu, desculpa, vai pagar imposto e ainda vai ficar quietinho, tá? Então, o que acontece? No meio da reunião, antes de acontecer a reunião, na verdade, o terceiro estado começa uma revolta. Eles começam a sair na rua e falar que não é justo, não é isso que eles não querem esse sistema de votação e eles não querem mais pagar imposto porque eles não conseguem mais pagar imposto. É aí que começa a Revolução Francesa, tá? Antes, de vez eles entrarem na sala de reunião, no dia da reunião, todo mundo se reunindo lá, o primeiro estado entra na sala de reunião, o segundo estado entra na sala de reunião, o terceiro estado, que já estava violento, já estava agressivo por causa dessa notícia da votação, de como seria a votação, eles, em vez de entrar na sala da reunião, eles entram numa sala de jogos do Palácio de Versalhes, a famosa sala de jogos da Pela. Pela é como se fosse um tênis.
tá? Só que um pouquinho diferente, é um tênis que era praticado antigamente, tá? Era um esporte só pra gente rica, pra gente nobre. Eles entram na sala de jogos da Pella e começam a discutir uma forma de diminuir o poder do rei. De vez eles participarem da reunião dos Estados Gerais, eles sabiam que iam perder essa reunião, eles não vão para a reunião dos Estados Gerais. Eles começam uma revolta e começam ali numa sala do Palácio de Versalhes a fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Como o nome já diz, o que eles querem fazer com essa reunião? Uma constituição. Eles vão falar assim, ó, chega. Chega de nobre com privilégio, chega do rei comandar de forma absolutista. Nós vamos fazer uma constituição para a França. E todo mundo, inclusive o rei, a nobreza, o clero, todos vão ter que respeitar esta constituição. Então começa, no dia que deveria ser a Assembleia dos Estados Gerais, começa a Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado, de vez ir para a sala de reunião, ele vai para uma sala de jogos e começa a escrever uma constituição. Para quê? Para limitar o poder do rei, para poder colocar a participação das pessoas dentro da política, tá? Dentro do governo. Nós vamos ver ali a diminuição dos privilégios, tirar privilégio da nobreza, tirar privilégio do clero. Tirar o privilégio feudal, que basicamente a nobreza cobrava aqueles impostos feudais que vocês viram lá no 7º ano. Talha, captação, corveia. Esses impostos ainda eram cobrados dos franceses. Então, a Constituição era para fazer o seguinte: todo mundo agora vai ser igual perante a lei, igualdade, o iluminismo fala isso, tá? Inclusive o rei. Tá? Nós vamos limitar o poder do rei, nós vamos limitar o poder do clero, nós vamos limitar a atuação da nobreza e todo mundo vai pagar imposto. Tá certo? Ou seja, nós vamos criar uma Constituição para trazer igualdade a todos. E eles vão fechar as portas de jogo e começar a fazer essa Constituição, escrever essa Constituição. Enquanto isso, lá fora, a coisa pega fogo. A população vai ficar sabendo do que aconteceu. A população vai ficar sabendo que eles estão fazendo uma Constituição. E é claro que eles vão sair para a rua para apoiar essa Constituição, para apoiar esses revolucionários, essa galera que está escrevendo essa nova Constituição da França. Só que eles vão fazer isso de forma violenta. Eles vão pegar em armas, eles vão começar a quebrar as coisas, destruir as construções, destruir os monumentos que faziam menção ou que lembravam o rei. Então a população lá fora, enquanto é escrita a Constituição da França, a nova Constituição, a população começa a ficar violenta e agressiva. Pessoal, por hoje é isso. Tamo junto, tá? Saudades de todos vocês e até a próxima.